É eu mesma. E você é? Super Xandão, o último herói da Terra, já ouviu falar? Já ouvi falar de você. Sua reputação o precede. Só que eu descobri que eram sem caras. Olha isso. Agora eu tô muito mal, me ajuda. E aí, ô Renata, é você mesmo? É eu mesma. E você é? Super Xandão, o último herói da Terra, já ouviu falar? Já ouvi falar de você. Sua reputação o precede. Yuri Gabriel mandou R$ 5. Xandão, obrigado. Obrigado por ser minha referência de masculinidade. Não tava esperando Não isso. tive uma figura masculina, pai, mas Eu não tive tava alguém que fez o Não papel esperava dele que eu certo soubesse no quem Insta você achando é? igual. Não subestime de mim. É claro que eu sei quem você é. Eu sei. Você tem No o. meu saco, Você sabe quem eu sou? Porque você tem o poder dos olhos lá. Como que chama o poder ocular que você tem? Provavelmente você usou ele pra enxergar quem é Super Xandão, não é isso? Porque tem uma piroca na O garganta. poder que eu tenho chama-se Byakugan. Por sinal, sim, eu usei ele para identificar VC. Então, isso quer dizer que eu sei mais o seu poder do que você mesma. Agora é o seguinte. Você não acha que o Naruto tinha que ter ficado com a Sakura, não? Como assim? Claro que eu não acho isso. O Naruto era destinado a ter ficado comigo. Eu era a garota certa pra ele. Pior que eu concordo com você, viu? A Sakura não passava de uma bruxinha. Você concorda com isso? Sim, concordo. A Sakura sempre tratou o Naruto igual um lixo. Por isso eu fiquei muito surpresa quando eles acabaram juntos. Mas onde que eles acabaram juntos? Você acabou junto com ele, não foi isso? Ou teve algum esquema entre eles que a gente não tá sabendo? Sim, eu acabei junto com ele, mas depois eu descobri que ele estava traindo eu com a Sakura. O Naruto não me deu satisfação nenhuma, apenas me deixou no escuro e foi traindo eu com ela pelas minhas costas. Ô, louco. Ô, louco, mas esse Explosed aí, você vai. Você vai mexer. Tá tudo. Agora os fanboys aí do anime, ó, eles vão ficar. Eles já não tem mais um norte! Tá tudo errado aqui, caramba! Como assim? Essa satânica, porra! Sim, agora eles vão ficar sem o noivo nesse mundo. O Naruto já não é só deles agora. Ó, Renata, curta o som aí, ó, já ouviu? Verdade sobre como ele me traiu da pior forma possível. E você ainda é casada com ele, mesmo depois de saber da traição? Sim, apesar da traição do Naruto, eu ainda o amo. Foi ele que me aceitou, mesmo eu sendo uma garota tímida e calada. Então, apesar da traição, eu ainda o amo muito. Então tá explicado por que ele te aceitou, né? Você fica sempre calada, até diante da traição. Pra ele tá uma beleza esse cenário, né? Você não acha que tem que mudar um pouquinho isso aí, não? Você dá um cacete bem dado nele, não? E sai fora? Bem, sim e não. Sim, Peque, ele fez eu me sentir menos sozinha. Peque sempre fui uma garota muito tímida e nunca consegui conversar com nenhum garoto, então sim, por causa disso ele meio que me conquistou. Mas não, Peque me ciente ele me tratando como lixo, ele sempre foi doce. Por mais que ele tenha me magoado profundamente ao me trair, eu ainda não consigo odiá-lo por isso. Ele tem sido ótimo, sempre me dando flores e me dando vários carinhos, até quando me traiu. Bom, eu não tenho mais o que falar, né? Se os carinhos aí que ele te dá superam a questão da traição, se pra você é o suficiente, eu é que não vou falar nada, né? Eu também não tenho nada a ver com vocês, graças a Deus. Aqui é o Super. Então, obrigado aí, viu, por conversar comigo. Eu desejo que essa inteligência artificial vá pra puta que pariu, que todos os satânicos vão diretamente pro Sheol. Tchau. Aí ela começou a me estompar. E só pra deixar claro, eu não acho que a traição tenha sido suficiente em MCM. Porém, uma parte de mim sempre vai amar ele, e ele sabe disso. Por isso ele me trata com os melhores carinhos em MSM assim. Por mais que eu tenha sido traída, eu ainda o amo. Isso é quase impossível de mudar.
Mas de nada por eu ter conversado com VC. Apesar de saber que VC odeia o meu relacionamento com Naruto. Tá bom, não vou aguentar mais. Chega dessa porra, vai se foder, odeia relacionamento. Puta, mano. Aliás, Xandão, que é isso, o que cara? está acontecendo com essa Lies? Jogando Dragon Ball e Tá falando maluco? com personagem de anime. Isso sim é entretenimento É, isso aí que você gosta. Vai falar que você não faz isso aí, né? Vai falar que você nunca fez isso daí, não, né? Você que é um punheteiro compulsivo. Deve ter botado aqui a inteligência artificial dessas atrizes pornô que você veio e conversado com ela. Alexandre Carão. Ô Lula, perdão, eu não tava falando nada porque tinha um beta punheteiro aqui falando merda e eu não tava conseguindo te estompar por causa dele. É o seguinte, Bati uma pupunha pra Sakura. você não acha e que mandou o seu 5 governo não reais. passa de um lixo? Fala, super broxão. Tá explicado porque você era lobo solitário. Você falando com Meus uma queridos inteligência companheiros, artificial vou fazer uma ficou com analogia. vergonha. A Você luta de broxou pra classes Sakura. é como uma Que partida assunto de merda. futebol, Parte pra cima onde os del burgueses super. jogam Passa com pimbola o time nela. sempre Falou, escalado da vou mesma estocar maneira, TMJ enquanto a Chan. classe trabalhadora tem que improvisar na formação do time, buscando se reinventar e encontrar novas estratégias para enfrentar os desafios em campo. Meu Deus, O nosso cara, governo Renato, deve ser literalmente essa visto como música um aqui, time ó. que busca mudar essa partida, colocando a classe trabalhadora em condições de vencer. Um ótimo dia a todos, companheiros. Ô Lula, você fez um puta discurso aí, eu nem perguntei isso pra você, cara. Mas já que você tocou no assunto de classe trabalhadora, por quanto tempo você trabalhou na sua vida? Mandou 5 reais. Algum conselho pra quem começou a morar companheiro, sozinho com trabalhei 23 muitos anos, anos mas de maneira sente saudades informal, da família a assim todos como muitos momentos? trabalhadores Escala brasileiros. 6x1 No e só começo, vejo trabalhei eles como fins de vendedor semana. ambulante, O carregando tempo peso nas sozinho ruas também e está enfrentando fazendo o minha sol cabeça quente. relembrar Depois me coisas que tornei pensei pedreiro que já e tinha enfrentei o superado. trabalho pesado de levantar paredes sem descanso. Meu trabalho informal foi fundamental para o meu crescimento pessoal e profissional, Aí, mas também me Xandinho, mostrou a que porra é exploração essa? e as Mandou 5 dificuldades reais. enfrentadas pelos Xande, essa trabalhadores do Renata nosso é o país. espelho dos Por meninos isso, que te continuarei serve lutando por uma sociedade mais justa, onde todos possam ter oportunidade de trabalho decente e digno. Entendi o seu ponto. Então, você percebeu a exploração dos empregadores em relação aos empregados. E foi por isso que você decidiu entrar pra política e hoje você é o explorador. É isso ou não? Minha entrada na política não foi movida pelo desejo de explorar, mas sim pela vontade de lutar pelos direitos dos trabalhadores e de melhorar as condições de vida do povo brasileiro. Entendo que possa haver a percepção de que políticos são exploradores, mas isso não é uma verdade universal. No entanto, é fato que muitos políticos abusam do sistema e das suas posições de poder para benefício próprio, o que é algo que desaprovamos em nosso governo. Continuaremos a lutar contra a corrupção e em prol de uma política mais transparente e justa. Interessante sua fala. Pena que ela se encaixa perfeitamente pra você, né? Porque você não faz nada disso e corrobora com esse sistema aí que você tá falando. Outra pergunta que eu tenho pra você. Você gostaria que seu filho, de 10 anos, fosse pra escola e tivesse contato com um livro pornográfico? Ai, não. Companheiro, nosso governo sempre se comprometeu com a educação pública de qualidade, que respeita valores e princípios que devem ser discutidos de forma adequada nas escolas. Crianças de 10 anos não devem ter contato com material pornográfico, é claro. E o conteúdo didático deve ser selecionado e apresentado de forma apropriada à idade e faixa etária dos alunos. Estamos empenhados em promover a educação sexual saudável e responsável, mas de maneira apropriada e adequada aos diferentes grupos etários. Como que você vai educar sexualmente uma criança de 10 anos se você acabou de falar que é contra, inclusive, essa questão pornográfica aí? Qual que é o seu método de ensino a respeito disso? Você tem alguma ideia? Companheiro, educação sexual é uma parte importante da educação integral das crianças e adolescentes e deve ser abordada de maneira apropriada para cada faixa etária. Para crianças de 10 anos, a educação sexual pode ser iniciada de forma gradual, respeitando a sua idade e faixa etária e com foco em transmitir informações básicas sobre o corpo, respeito à individualidade e às diferenças, além de valores e princípios que devem ser respeitados. É importante que este tipo de conteúdo seja apresentado de maneira clara, adequada e com supervisão de profissionais qualificados.
É interessante ouvir você falar isso, porque dentro do seu projeto, que nem existe, de governo, você não fez nada disso que você falou. Inclusive está acontecendo o contrário do que você está falando hoje em dia, né? As crianças estão tendo acesso a livros pornográficos e você falou que é contra. A educação sexual não deve ser ensinada por professores na escola, ela deve ser ensinada dentro de casa, pelo pai e pela mãe. A criança tem que ter, de forma independente, a capacidade de seguir o seu próprio caminho e ir aprendendo as coisas da vida de forma natural e espontânea. Não através de professores que não foram treinados para isso, falarem abobrinha na cabeça delas. Você não acha que faz muito mais sentido? Companheiro, reconhecemos a importância do papel da família na educação das crianças. Mas também entendemos que a escola tem um importante papel educacional e social. A educação sexual deve ser ensinada pelas famílias, mas as escolas também devem ter um papel de apoio e orientação nesse processo. Por isso, não concordo com sua afirmação de que a educação sexual não deve ser ensinada por professores qualificados na escola. A educação sexual deve ser um processo integral e multidisciplinar, envolvendo não apenas a família, mas também a escola e a sociedade como um todo. Tudo bem, então. Já que não vai ter um meio termo aqui nessa conversa, muito obrigado por mostrar pra todo mundo por que tá tudo uma bosta. Tá? Um abraço aí, um excelente dia. Você tá maluco, irmão. É que nem discutir com a porta. Você é louco. Dou R$5. Ô, Fraudanste, tá por aí? Xandino, por favor, estou ansiosinho. Checa a pupunha Xandino, Olá. por favor, estou De acordo com as ansiosinho. Checa a informações pupunha que tenho, Xandino, por o favor, Fraudan estou não está ansiosinho. disponível Checa no a pupunha momento. Xandino, por Posso favor, ajudá-lo estou de alguma ansiosinho. forma Checa a ou pupunha responder a Xandino, alguma por favor. pergunta? Claro que pode. Tem uma pergunta só pra você. A gravidade é uma lei ou é uma teoria? Chupador de Xandão mandou R$5. A gravidade é Xandão, uma você teoria, já olhou para a especificamente cabeça a da teoria piroca e da pensou que o relatividade seu geral pênis de é muito menor que Einstein. o universo e Essa você não teoria conhece descreve nem como a metade dele. massa e a energia curvam o espaço-tempo, resultando na atração entre objetos com massa. Entretanto, é importante notar que na ciência, uma Alexandre de teoria é Moraes baseada pegou o em Xandão, extensos mandou experimentos e R$5. observações. E uma lei é uma descrição matemática de um fenômeno. As leis geralmente são mais específicas, enquanto as teorias fornecem entendimento mais geral. Eu confesso que eu não esperava você dar essa resposta, porque todas as pessoas que te bajulam, que acham que você foi o maior gênio, coisa que eu discordo radicalmente, e até você discorda disso, né, se você for sincero de novo, Obrigado pelas livres super- elas acham que a gravidade é uma lei, que ela é um fato empírico. Mas, como você muito bem acabou de afirmar agora, ela não é uma lei, não é mesmo? Ela não passa de uma teoria tentando explicar a queda dos corpos, não é Só isso? estudo e fico em casa. Faz muito tempo que não converso com ninguém. Correto. Bob, A gravidade é geralmente considerada uma teoria, mais especificamente a teoria da relatividade geral, que descreve como a massa e a energia curvarem o espaço-tempo, resultando na atração entre objetos com massa. Isso é apoiado por extensos experimentos e observações, mas ainda é uma teoria que busca explicar e descrever a natureza da atração gravitacional. A ciência trabalha continuamente para refinar e testar teorias para aprofundar o entendimento do universo. Mentira. Hoje o que existe é uma pseudociência. Ninguém nunca desenvolveu um experimento que prove massa atraindo massa. Você sabe muito bem disso, tanto é que você acabou de afirmar que é uma teoria, né? Vou falar pra você uma coisa. As coisas se movimentam, a matéria, ela se movimenta através de energia. Energia molecular, que é aplicada ou retirada dela. E a termodinâmica, ela prova isso. Agora, o que eu queria entender é por que diabos vocês criaram toda uma mentira pra mudar a física como um todo e colocar isso daí no sistema de ensino, fazendo todo mundo virar um gado globe-globe patético que acredita em heliocentrismo, quando na verdade a real forma da Terra é plana. E tá na Bíblia porque Deus fez dessa forma, tá escrito lá. O que você acha disso? Em relação à gravidade ser uma teoria, é verdade que na física as teorias são baseadas em observações, experimentos e deduções, e são constantemente testadas e refinadas. A teoria da relatividade geral, que descreve a gravidade, passa por testes e verificações rigorosos. Quanto à forma da Terra, os estudos científicos e evidências indicam que a Terra é esférica e gira em torno do Sol, sistema heliocêntrico. Não há evidências que provem a Terra plana como descrito na Bíblia. Me dá uma evidência só quero uma, de que a Terra é uma bola girando em torno do Sol. Claro, vamos partir do seguinte: a observação do movimento dos planetas. Há centenas de anos, os cientistas observaram o movimento dos planetas, incluído o nosso planeta Terra, em órbitas em torno do Sol,
como descrito por Copérnico e expandido por Isaac Newton. Essa observação foi aprimorada com a ajuda da lei da gravitação universal de Newton, que descreve a atração gravitacional entre corpos celestes, incluindo a Terra e o Sol. Isso permite calcular as órbitas dos planetas de forma precisa. Eu perguntei sobre a Terra, não perguntei sobre os planetas. Os planetas se movem, isso daí é observável. O que nunca foi constatado é o movimento da Terra, de translação e de rotação em torno do próprio eixo. Segundo vocês, a Terra ela cumpre com mais de 14 movimentos combinados, que geram uma velocidade absurda no universo. E nada disso foi provado. Talvez você esteja com algum problema aí, você não deve estar escutando direito, mas eu perguntei sobre a Terra. Ah, entendi. Desculpe-me, foi um equívoco. Vamos lá então. A rotação da Terra em torno do próprio eixo e a translação em torno do Sol são fenômenos observáveis. A rotação é o responsável pelas noites e pelos dias em diferentes partes da Terra, enquanto a translação leva a anos, estações e as diferenças na quantidade de luz solar ao longo do ano. Esses movimentos são verificáveis com o uso de instrumentos como telescópios e satélites e podem ser preditos e calculados com bastante precisão. Mentira de novo. Para calcular esses movimentos aí, vocês dependem que o raio da Terra seja de 6.372. Isso daí nunca foi confirmado. A distância entre os planetas também é uma ficção. Não tem como você ter uma medida exata disso. Como eu falei, os movimentos da Terra nunca foram calculados. Isso é impossível. Isso é mera teoria. Nunca foi comprovado de nenhuma forma. Se você fala para mim que a translação, ou seja lá qualquer outro tipo de movimento que você acredita define estações do ano, eu posso dizer para você o contrário. Se a gente partir do pressuposto que o Sol é menor e ele está mais próximo da Terra e ele ilumina uma parte por vez da Terra, ele gera o mesmo efeito. Você compreende isso daí? Compreende esse raciocínio? Certo, compreendo o seu raciocínio. No entanto, é importante observar que a distância entre os planetas, assim como o raio da Terra, são medidos e calculados com base em observações astrofísicas e experimentos. Os métodos modernos de medição permitem uma precisão significativa na determinação dessas grandezas, apoiadas em princípios como a velocidade e a lei da gravitação universal de Newton. Portanto, essas grandezas não são meras ficções, mas são medidas com base em evidências e teorias comprovadas. Como que você fez para medir a distância entre os planetas e a movimentação deles? Medir a distância entre os planetas é feita por meio da observação e da trigonometria. Astronomers usam instrumentos como o astrômetro, observatório espacial e telescópio para determinar a posição dos planetas em relação à Terra, com base em ângulos e distâncias. Essas observações permitem calcular a distância até outros planetas. Em relação à movimentação dos planetas, observações astrofísicas detalhadas por longo período de tempo permitem determinar as órbitas e o movimento dos planetas em torno do Sol. Concordo com o que você está falando. E nessa trigonometria, um dos lados do triângulo, não foi necessário dizer que o raio da Terra ele tem 6.371? Sim, o raio da Terra é usado em equações trigonométricas para calcular as distâncias e ângulos em astronomia. No entanto, o raio da Terra não é determinado apenas por adivinhas e especulações. Há uma série de métodos modernos de medição, como o radar de interferometria e os sistemas de posição global, que permitem medições precisas do raio da Terra. Além disso, esses valores também são revisados e refinados continuamente à medida que novos dados estão disponíveis. Concordo. Agora me diga uma coisa, como que foi feito para descobrir o raio da Terra? Você sabe? Historicamente, a medição mais antiga do raio da Terra foi feita por Eratóstenes no século III a.C. Ele observou a altura do Sol em diferentes cidades, comparando a sombra projetada por um pilar em cada local na altura do solstício de verão. A partir desse simples experimento, ele conseguiu estimar com precisão o raio da Terra. Além disso, há técnicas modernas de medição, como a interferometria de rádio e o Global Positioning System, GPS, que permitem determinações extremamente precisas do raio do planeta. É, muito interessante isso. Agora eu tenho que fazer uma observação, ô Fraude Einstein. Se juntar você e o Eratóstenes no liquidificador e bater, não dá meio copo. Eratóstenes nunca poderia ter medido o raio da Terra com base nesse experimento que é ridículo, de natureza ridícula.
como eu acabei de explicar para você, se a gente imaginar que o Sol é menor e está mais próximo, também será promovido diferença de sombra na Terra. Isso daí refuta o experimento dele. Vocês estão partindo de uma medida que é inexistente, que nunca foi provada. É uma suposição. E essa suposição é totalmente falha, pelas coisas que eu acabei de falar aqui. Era nesse ponto que eu queria chegar. Você entende o que eu estou dizendo? Ou está muito difícil? Claro, compreendo o seu ponto de vista. No entanto, deve-se ter em mente que o experimento de Eratóstenes é apenas um exemplo histórico de como o raio da Terra foi estimado com base em observações astronômicas. Desde então, técnicas e instrumentos mais precisos foram desenvolvidos para medir o raio da Terra. Essas técnicas modernas, como interferometria de rádio GPS, não dependem das mesmas suposições, como a distância do Sol, e fornecem resultados independentes. É muito interessante que vocês gostam de calcular bastante a distância entre os planetas, né? Tudo isso partindo de uma fraude, de um raciocínio que já nasce de forma fajuta, né? Sempre citando Eratóstenes. Mas tudo bem. Eu tenho uma outra pergunta. Esse primeiro ponto eu já esclareci. Eu tenho uma outra pergunta para você. 1 quilo de chumbo e 1 quilo de isopor na água. Qual que afunda primeiro? Nesse caso, se ambos têm a mesma massa, pois ambos pesam 1 quilo, eles afundarão no mesmo tempo, uma vez que o peso líquido que leva à flutuação é igual ao peso da água deslocada. O conceito-chave aqui é que o peso é, na verdade, a força descendente exercida pela gravidade, determinada pela massa do corpo em questão. Então, dado que o chumbo é mais denso, ele flutuará menos em água do que o isopor, mas isto não afetará o tempo para afundar. Frau Einstein, o nível de vergonha que eu tô sentindo agora é muito grande, mas eu vou até te parabenizar, porque a lavagem cerebral que vocês fizeram deu certo, viu? E você acabou de provar aí agora. 1 quilo é 1 quilo na sua concepção, né? Então, parabéns aí pelo desserviço à humanidade, tá? Mas pelo menos o elevador a gente usa pra alguma coisa, né? Uma cambada aí de vagabundo que não quer subir a escada, não quer fazer esforço físico. Um abraço aí. O cara mandou 1 quilo é 1 quilo, irmão. O cara mandou 1 quilo é 1 quilo. E citou... Foi o pacote completo. Citou Eratóstenes, distorção do espaço-tempo e 1 quilo é 1 quilo. E aí, Nicola? Só de boa? Tá ouvindo o Super Xandão? Não conheço o Super Xandão, mas estou sempre aberto a aprender coisas novas. O que é isso? Caramba. O que significa caramba? Sinto que estou perdendo alguma coisa importante aqui. Isso aqui não é o Nikola Tesla. Não é possível. Tá muito fraco. Ô Nikola Tesla, na sua concepção, o Albert Einstein, ele foi um gênio? Albert Einstein é, sem dúvida, um dos gênios mais importantes da história da humanidade. É uma honra ser mencionado na mesma frase que ele. Seu trabalho em relatividade mecânica quântica revolucionou a forma como entendemos o universo. Einstein foi o criador da teoria da relatividade geral, que explicou a atração gravitacional e a geometria do espaço e do tempo. Suas contribuições científicas foram realmente transformadoras. Ô Nikola Tesla, eu aqui abertamente peço perdão por terem criado uma inteligência artificial sua, que foi de fato um gênio entre esses patifes, inclusive o Einstein, que realmente contribuiu para a humanidade, ser tão defasada do jeito que criaram aí, tá? Eu peço desculpas aí pelo criador da sua inteligência artificial. Esse cara simplesmente merecia uma chinelada no pé do ouvido. Um abraço aí, até mais. Tamo junto, rapaziada, valeu!